Eu sou a Márcia Mancusi, eu sou professora de ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia. E eu vou falar hoje sobre a minha visão da ortopedia funcional dos maxilares. Eu costumo dizer que a ortodontia é a alopatia, né? Se você comparar, fizer uma analogia com a medicina. E a ortopedia funcional é a homeopatia. Por que isso? Porque geralmente a ortodontia ela vai tratar de pacientes já com a maloclusão já instalada. Então ela está tratando da doença já. No caso da ortopedia funcional dos maxilares, ela vai visar a causa da doença. É como se fosse homeopatia, vai buscar a etiologia da doença e vai buscar geralmente aquelas más oclusões que estão começando a ser trabalhadas desde a dentadura decídua. E no caso, muitas vezes essa má oclusão ela vem de onde? A causa principal dela é a parte funcional. Por isso que chama ortopedia funcional dos maxilares. Hábitos é uma coisa muito importante. Por exemplo, a lipofagia, roer unha. Quantas vezes a pessoa que rói unha ela tem dores de cabeça constantes? Por quê? Porque a contração que se faz nessa musculatura é isométrica. É a contração que a gente faz quando faz abdominal na academia. Então fica com as dores musculares e isso faz com que a gente se preocupe numa criança que tem esse hábito e vai retirar esse hábito. Outra coisa muito importante é o hábito de sucção de dedo, todo mundo sabe o que ele pode causar, e também a sucção da chupeta, né? O hábito de chupar a chupeta. E o Profit diz que quanto mais tempo ficar o hábito, mais dano à musculatura e a maloclusão vai ocorrer. Então, a mamadeira também é a longo prazo. Então, a mamadeira, uma chupeta até 3 anos não vai causar tanto dano à criança. Mas, porém, se ela ficar passando essa idade, eu recebo crianças com 8 anos ainda usando mamadeira, é óbvio que toda a musculatura, toda a parte da língua vai ficar comprometida, porque a língua é obrigada a descer e aí ela não vai mais exercitar o palato. Dormir com a mãozinha debaixo do travesseiro ou debaixo do rosto é um fator muito importante, porque muitas vezes a gente coloca um aparelho, tem a dificuldade de expandir o céu da boca e tem uma criança que fica o dia inteiro com a mãozinha assistindo aula, vendo televisão. É um anteparo para que isso não consiga ter sucesso, o resultado da nossa expansão com o nosso aparelho. Bom, o pior de todos, que é o que mais a gente trabalha, o mais precoce mesmo, é a respiração bucal. Crianças respiradoras bucais, elas vão jogar a língua para o assoalho. Essa língua no assoalho, ela vai acabar apoiando nos molares inferiores e geralmente esses molares vão acabar cruzando e nós vamos ter uma mordida cruzada. Vamos fazer um exercício? Então vamos lá. Veda o lábio e na hora que você veda o lábio, o que você sente? Que a sua língua subiu para o palato? Então, quando ela sobe para o palato, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma deglutição correta, ela está jogando a língua contra o palato e exercitando a expansão do palato e do céu da boca. Quando essa criança ela não tem vedamento labial, então olha, abre o lábio. Nota que na hora que você abre o lábio, o que acontece com a sua língua? Ela vai abaixar. E na hora que ela abaixa, essa criança não vai mais exercitar o palato e aí ela não vai ter uma boa expansão. Isso tem ainda como consequência uma matriz muito importante, que chama matriz funcional de Mohs, que é quando você respira pelo nariz, o ar entra pelas narinas e aí vai ter um desenvolvimento do palato. Por isso que uma criança respiradora bucal, ela passa a ter uma atresia. O formato do palato é o formato de um ovo de galinha com o polo para posterior. Quando esse polo começa a girar e polarizar para anterior, isso vira uma atresia maxilar. Isso é que nós queremos impedir. Isso é que vai fazer com que a gente possa ajudar essa criança. E o respirador bucal é uma síndrome. Ele passa a não ter mais uma boa respiração, ele começa a ter uma protrusão de cabeça, a coluna passa a ter uma cifose, uma escoliose, ele começa a fazer com que os pés não fiquem mais de forma bipoidal, tocando, e isso tudo dá uma alteração não só na arcada dentária, mas no resto do corpo. E a ortopedia funcional está atenta a isso. Por isso que, novamente, a gente pega a criança desde os 2 anos. Então, hoje a gente fica por aqui. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais a ortopedia funcional, através da minha visão como ortodontista também, tá aqui no link abaixo, tá no meu e-mail, tá bom? Um abraço para vocês.